E mais um capítulo da criminalidade envolvendo menores infratores em Anicuns. Juiz da cidade está sendo escoltado por segurança depois de sofrer ameaça de morte. E quem chega com mais informações sobre esse assunto é a repórter Rosane Ferraz. 5 assassinatos em 12 dias e 2 tentativas de homicídio. Um início de ano violento em Anicuns. 3 menores apreendidos por esses crimes. Em um dos casos, a vítima foi morta com requintes de crueldade. Teve a língua arrancada e o corpo queimado. Nesse cenário de medo e insegurança, figuram ainda falta de vagas para internação de menores infratores, liberação de adolescentes, reincidência no crime e uma população aterrorizada. Depois do problema ser mostrado pelo Jornal do Meio-Dia na última sexta-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pelas unidades de internação, anunciou um levantamento para verificar a situação dos centros de internação para menores infratores em Goiás. A falta de vagas e a soltura de menores infratores, até mesmo aqueles apreendidos por crimes graves como homicídios, levaram o promotor de justiça de Anicuns a denunciar a precariedade do sistema. O promotor falou da preocupação de ter que colocar em liberdade adolescentes, que, segundo ele, vem tocando terror em Anicuns. Menores cada vez mais cometendo crimes. O motivo? O promotor afirma que isso teria passado a acontecer a partir da transferência para presídios do interior de presos mais perigosos, ligados a organizações criminosas. Em Anicuns, eles estariam matando em acertos de conta ligados ao tráfico de drogas. Ao participar ao vivo do Jornal do Meio-Dia, na última sexta-feira, o promotor de Anicuns, Dani Salles, falou da existência de uma lista de mortes. Nesta lista estariam o próprio promotor, o juiz e o delegado de Anicuns. O delegado comunicou agora ao meio-dia que esses adolescentes que se avalam da condição de lideranças das organizações criminosas, maiormente o primeiro comando da capital, acaba de incluir o meu nome e o do juiz de direito na lista para morrer. A semana passada, o promotor já tinha denunciado a existência de uma lista de 49 pessoas juradas de morte. Os crimes seriam cometidos por adolescentes infratores. Após apreendidos, eles estão sendo liberados por não ter como mantê-los internados. Admitem, diante das autoridades, que vão continuar matando. Eles chegaram a afirmar para as autoridades policiais que eles deram sorte de terem conseguido apreendê-los naquela data, porque uma pessoa morreria na noite e que haveria uma lista de 49 pessoas para morrer, né? O que pende no interior goiano hoje, também na capital, é a certeza da impunidade, né? O secretário de Segurança Pública admitiu a gravidade do problema e apontou como uma das saídas a mudança da legislação. A gente tem que primeiro mudar nossa legislação. Nosso Estatuto da Criança e Adolescente é extremamente permissivo, protetivo para esses adolescentes em conflito com a lei, que são verdadeiros criminosos. Cometem crimes como adultos, podem votar, têm uma série de direitos e nós não temos instrumentos para combatê-lo. Além da falta de vagas, outro problema existente nos centros de internação é a superlotação. No do Jardim Europa, em Goiânia, por exemplo, a capacidade é para 52 menores. A unidade abriga hoje 62 adolescentes. A gente continua falando sobre esse assunto com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Públio Lentulhos. Boa tarde. Boa tarde. Primeira coisa, a gente denunciou esse caso na semana passada. E o que já foi feito até agora, Porque nos últimos dias são aí 5 assassinatos e 2 tentativas de homicídio. Inicialmente, o promotor da localidade entrou em contato com o Centro de Apoio solicitando amparo para o atendimento desse caso específico. E nesse caso específico, após entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, foi obtido um encaminhamento para esses adolescentes aqui para Goiânia, para unidades a serem definidas posteriormente. Porém, já estão privados de liberdade. A solução emergencial foi dada, mas chama atenção para a necessidade de se dar uma atenção especial à implementação de uma política pública para atendimento desses adolescentes em conflito com a lei, notadamente na parte que se refere à privação da liberdade mesmo. O promotor, quem cuida disso é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que assumiu agora, né? Exato. O senhor já se reuniu com esse secretário? Tem alguma posição em relação a esse assunto? Já conversamos na quinta-feira, fui até a Secretaria de Desenvolvimento Social e lá tratamos desse atendimento a ser
dado a esses adolescentes em conflito com a lei, que estão privados da liberdade, que a competência é do Estado, não do município. Quando se trata de privação de liberdade, a competência é do Estado. Com aquelas medidas que não significam privação da liberdade, a competência dos municípios. Tratei da questão, levei a angústia vivenciada não só por promotores, mas por juízes e demais atores do sistema de garantias, e ele sinalizou a intenção de tomar providências administrativas concretas para sanar essa situação. Agora, eu quero crer que essa vontade converta-se em atitude. A gente sabe que esse problema não está acontecendo só ali na cidade de Anicuns, mas em outras cidades do interior também. Essa daí é uma solução pontual para que esses 3 menores que foram detidos. Mas como é que fica, então, a situação para os outros que continuam cometendo crime também lá na cidade de Anicuns e em outras regiões aqui do estado? No decorrer desses 2 anos, me reuni várias vezes, tanto com o secretário da Secretaria Cidadã, que antecedeu a Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como o secretário de Segurança. O que fala a lei? A lei fala que o adolescente apreendido em situação de flagrância pode ficar até 5 dias em uma entidade de atendimento ou uma repartição policial até a obtenção da vaga no sistema socioeducativo. Ocorre que, como você bem disse, nós não temos as repartições policiais dos vários rincões desse estado adaptadas para recepcionar esses adolescentes durante esse prazo de 5 dias. Nós não temos espaço físico, às vezes não tem alimentação, às vezes não tem banheiro. Então, acabou que o estado de Goiás me indicou 22 delegacias que atenderiam de forma regional essa primeira apreensão. Porém, as delegacias não estão devidamente adequadas. Pois é, e aí, promotor, como é que fica essa situação? Tem um menor que comete um ato infracional grave, por exemplo, no caso de homicídio. Aí ele vai ser solto? Não aconteceu o caso ainda de apreensão em situação de flagrância em que ocorra a soltura. Só no caso aconteceu o caso de haver sido negada a vaga dentro do sistema socioeducativo. Quero lembrar que nós temos apenas, em 2012 foi firmado um termo de ajustamento de conduta com o Estado. O Ministério Público, através do atual Procurador-Geral, inclusive, firmou um termo de ajustamento de conduta com o Estado para a construção de unidades de internação. Era para construir 11 unidades, 4 foram construídas. As obras no Estado estão paralisadas, então não há como, cobertura é curto, não há como obter vaga para todos. Agora, as que tem, por exemplo, vamos pegar aquele caso ali do Conjunto Veracruz. Tem pessoal para atender lá? Porque com essa mudança de governo a gente teve denúncia de que muitos servidores foram afastados, a situação lá realmente estava complicada. O senhor tem informação disso? Tem informação disso e mais. Há informação de que não só minha preocupação não se limita ao caso de Goiânia, o Centro de Atendimento Socioeducativo Goiânia, mas outras localidades. Servidores que não eram efetivos foram afastados das suas funções e, mais ainda, até o policiamento externo, que é feito pela Polícia Militar, em algumas localidades, em alguns casos, foi retirado, colocando em risco inclusive a segurança do ambiente. Então, isso aconteceu no Conjunto Veracruz? Aconteceu em Lusiânia, que também tem um centro de atendimento socioeducativo. Então, também em Formosa foi anunciada essa retirada de policiais. Lamentável. A gente vai continuar acompanhando isso, é um problema sério, tomara que providências sejam tomadas. Eu quero agradecer aqui a participação do promotor Públio Lentulus, é isso mesmo? Públio Lentulus. Tá certo, um nome diferente. Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual. Obrigado, boa tarde ao senhor. Obrigado.